Pode se assentar. Que manhã alegre, que manhã cheia da unção e do poder de Deus. Quem pode dizer amém aí? É muito bom identificar o mover de Deus, né? Que Ele está falando, que Ele está se movendo, Ele está conectando a vontade dEle em nossas vidas, né? Dando sentido para aquilo que nós estamos fazendo. Então é muito gostoso. Quem veio aqui para ser abençoado aqui pelo Senhor? Passamos aqui algumas semanas fora, temos sido bem abençoados. Estive no final passado no Aviva Porto, também ministrando lá, participando da conferência, sendo abençoado também com as palavras dos bispos que vieram do Brasil. Foi muito bom. Todos os anos nós fazemos lá e aqui o Aviva, né? Então temos o Aviva Porto e temos o Aviva Europa. E sempre que você puder estar presente nos dois, eu convido você a estar, porque é uma bênção. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar mais uma vez, quero convidar você a fechar os seus olhos e pedir que o Senhor fale conosco profundamente pela sua palavra, não é? Nós viemos aqui para ouvir a voz do Senhor. Quem pode dizer amém? Então peça ao Senhor para que Ele possa se manifestar com revelação, com poder e com sabedoria, em nome de Jesus. Pai amado, de graça e poder, nós te amamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos. Só o Senhor é Deus, do céu e na terra. Nada se compara a ti. Nós reconhecemos o teu poder, a tua grandeza e o teu senhorio. Pedimos que o teu Espírito Santo venha conduzir esse momento. Pai, se houve alguma motivação além do que te adorar, do que estar aqui para te ouvir e para aprender a tua palavra, para virmos o culto, que ela caia por terra e que seja hoje corrigida essa motivação. Que venhamos aqui para cultuar realmente o teu nome, para receber a tua palavra, guardar nos nossos corações, que ela venha transformar as nossas vidas, que ela venha ter impacto, que haja abertura no coração, que haja abertura de mente, Senhor, para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo. Que a tua graça e a tua misericórdia se manifeste mais uma vez nesta manhã e que ninguém saia como entrou, mas saia renovado, saia transformado, saia autorizado a viver a tua vontade, ao teu propósito, Senhor. Nos guie, continue guiando, como essa canção agora ministrou, Senhor, na tua vontade, fluindo no teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Glória a Deus. Queridos, eu tenho tido algumas experiências legais que eu quero falar com vocês essa manhã, né? Como eu falei, antes de estar no Porto, nós ficamos uma semana na Hungria. A minha filha, né, a Bia, ela terminou agora um ano do Palavra da Vida. Nós fomos lá receber a formatura dela, né? Foi muito gostoso estar lá. E ela decidiu ficar mais um ano lá. Ela escolheu ficar mais um ano, então ela veio para fazer missão. Está na Turquia agora, está em Izmir, né, fazendo missão. Teve lá uma tragédia lá de enchentes. E ela foi lá levar o amor de Jesus com algumas pessoas, para poder fazer missão e cumprir o calendário de seminário que eles estão fazendo. Então, é muito gostoso poder viver isso, poder acompanhar essa evolução. E eu ministrei uma palavra no Porto, que eu queria ministrar aqui hoje também, só que lá eu não tive tempo de desenvolver, foi muito rápido. Eu quero hoje, com mais calma, trabalhar esse tema com vocês. E essa palavra nasceu de uma conversa que eu tive com ela no final, porque, como é natural e já esperado, há sempre várias linhas teológicas que conflitam, né, quando você vai fazer um seminário. E muitos tabus foram levantados. Nós fomos conversar, fomos lanchar à noite, um dia que a gente estava voltando de Budapeste. E nessa conversa começou a sair alguns tópicos. Nós fomos conversando, porque eu sou um professor difícil. Eu nunca dou resposta pronta. Quem é meu aluno sabe. Eu ensino você a encontrar a resposta. Porque se eu te entregar a resposta para você saber responder, vai sempre chegar um momento na sua vida que você vai faltar a resposta. Mas se eu te ensino a encontrar a resposta, nunca vai faltar a resposta na sua vida. Porque você entendeu o processo de encontrar as respostas. Faz sentido ou não? E eu sempre fiz isso com os meus filhos. Eu nunca dei resposta pronta para os meus filhos. Eu sempre fiz perguntas. Sempre ensinei eles a pensarem, a decidirem pelas suas próprias cabeças. E dou a minha opinião bem de leve, para que eles possam somar com o que eles são, somar com o temperamento deles, com a parte deles que é melhor do que eu, e assim encontrar uma resposta. E nessa conversa a gente estava conversando e tudo mais, e ela me contou uma história impactante. Não sei como é que chegou nessa história. Ela me falou de um testemunho, antes dela ir para
para o seminário, né, para a Hungria, ela falou que uma colega de escola, filha de pais cristãos, pessoas evangélicas, né, que o testemunho dos pais afastava a filha de Deus. Os pais não tinham uma vida consoante à pregação, à fé que eles declaravam. E aquela filha estava cada vez mais distante do Senhor. Depois de 3 anos, fala assim comigo, 3 anos. Você vai entender hoje por que eu estou falando essa ênfase de 3 anos. Foi assim que nasceu essa pregação. A menina chega até ela e diz a ela o seguinte: Bia, quero te dizer obrigado. Ela, obrigado? Mas por que obrigado? Porque há 3 anos eu observo você. E hoje eu estou bem com Deus, não porque os meus pais são crentes, mas porque eu tenho visto a sua vida, como você vive, como você se comportou aqui na escola esses 3 anos, e a sua vida impactou a minha história. E hoje eu sou uma pessoa diferente, eu tenho uma fé diferente, eu tenho uma relação com Deus diferente, porque eu pude observar a sua vida nesses 3 anos. Fala comigo assim, 3 anos. E eu falei, uau, Bia, está nascendo uma palavra aqui. E começamos juntos a brincar de construir uma pregação. E ela construiu a pregação e eu copiei dela. Estou colando a pregação dela. E isso nos levou para Hebreus 12, versículo 1, abra comigo, Hebreus capítulo 12. E vamos aqui fluir, vamos aqui voar, amém? Quem está pronto para voar aí na dimensão sobrenatural do Espírito Santo? Vamos voar aqui, porque Deus tem muito para nos dizer aqui. E fala o seguinte em Hebreus 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos, o quê? Rodeados de, fala assim, tão grande nuvem de testemunhas. E o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança, tão grande número de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não se sabe quem é o autor de Hebreus. Até muito tempo se atribuía ao apóstolo Paulo. Eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas estudiosos recentes atribuem essa carta a Apolo ou Barnabé, pela forma requintada, solene, que Paulo escreve no grego, não é? Eu acho que é Paulo por quê? Porque Paulo, ele escreve em Coríntios que ele fazia de tudo para com todos, de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, de forma que pudesse ganhar o máximo de pessoas possível. Então, esse mesmo Paulo tem a sabedoria e a erudição necessária para construir uma carta diferente, solene, para alcançar o coração do povo hebreu, que era uma carta dedicada para ajudar o povo a não querer voltar para o judaísmo. Havia uma pressão muito grande naquela época para os judeus convertidos. E havia uma grande parte tentada a voltar para os costumes judaicos depois de terem se convertido ao cristianismo. E Paulo envia essa carta para ajudar essas pessoas. Quando ele escreve Hebreus 12, 1, que ele refere a essa tão grande nuvem de testemunhas, ele não começa por aqui. Ele tem o capítulo 11. Quem conhece o capítulo 11 aqui? Que é o capítulo dos heróis da fé. Ele discorre com uma narrativa imensa, recheada de pessoas e testemunhos. Ele faz uma descrição enorme e extensa. Fala de Abel, de Abraão, de José, ele vai falando vários heróis que nós amamos, que nós aprendemos, que nós somos edificados, que nós testemunhamos os seus grandes milagres. Ele vai enchendo a bola da igreja e vai listando 1, 2, 3, 4, 5, 10, e vai enchendo, para chegar no ápice, porque repara, quando Paulo escreveu, ele não pôs capítulo 1, isso aqui fomos nós que colocamos. No original não tem capítulo e não tem versículo, nós organizamos. Então, imagina uma carta corrida, ele está crescendo, ele está te dando motivação, para chegar, olha, isso tudo aqui é para que exista o quê? Fala assim, uma nuvem. Fala assim, uma nuvem. Fala assim, uma tão grande nuvem de testemunhas.
para que haja um padrão. E eu chamei essa palavra de nuvem ou tempestade. Faz assim comigo, assim, nuvem, faz assim, ó. Nuvem, ela é fofinha, né? Ela é gostosa. Nuvem ela refrigera. Ela faz assim, ó. Faz assim, encosta no seu irmão assim, ó. Para incomodar. Tempestade, ela incomoda. Ela dá choque, ela faz barulho, ela te retrai, ela te causa medo, ela te causa consternação, ela te incomoda. E tem dois tipos de pessoas na igreja, que são as nuvens e são os epiléticos, que são tempestade, que incomoda muito mais do que refrigera, sim ou não? Quando Paulo fala sobre nuvem, ele fala sobre as pessoas que foram cobertura, que foram refrigério, que foram bênção, que foram pessoas que acrescentaram às outras que estavam ao seu lado. A pergunta-chave é essa aqui: que tipo de crente eu estou sendo? Eu estou sendo nuvem ou estou sendo tempestade? Eu estou ajudando mais ou eu estou atrapalhando mais? É uma pergunta sincera, sim ou não? Nós temos que fazer para nós mesmos, não é? E quando Paulo escolhe a palavra nuvem aqui, ele escolhe uma palavra que chama nefos. Nefos é uma palavra diferente de nuvem isolada. É nuvem, são várias nuvens densas, é um aglomerado de nuvens que gera uma densidade enorme de cobertura. Então são vários testemunhos somados. Ele escolhe de propósito uma palavra grega que era usada para multidões, para aglomerações. Ele vai diretamente, cirurgicamente, na palavra nefos, que é um aglomerado de nuvens. Eu profetizo que essa igreja vai ser um aglomerado de nuvens, de bênção, de testemunho, de motivação, de unção, de poder, de autoridade, de milagres, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, por favor, exalta a Deus, creia nisso. Porque esse é o propósito do Senhor, que nós sejamos nuvens. Toda a vida que eu passei na igreja, são 25 anos, as fases mais difíceis foram lidar com os crentes que são tempestades. Não foi nem com as tribulações da vida, não foi nem com os ataques do diabo, foram com as pessoas que não sabiam respeitar o seu espaço, que avançavam no espaço do outro, que eram austeras, ou que são, porque isso não para, infelizmente. Agora, essas duas classes ou afasta ou atrai. Então, quando Paulo constrói o seu livro, constrói a sua carta, constrói os capítulos, ele está dando um padrão comportamental, um padrão de conduta, de como conduzir. Se você for ler até o final, o capítulo 12, ele fala sobre conduta, como vencer o pecado, como vencer o problema, como manter os seus olhos no autor e consumador da fé. Está nos versículos um pouco mais abaixo. Então, se você for pegar Hebreus 12, dá para pregar um ano na igreja só sobre Hebreus 12, de tanta chave, de tanto segredo que tem aqui no capítulo 12, em relação a aplicações. Mas ser nuvem é ser um balizador. Ser nuvem é ser alguém que baliza, que mostra os limites para o outro. Por vezes os limites, eles não podem ser ultrapassados, mas por vezes eu mostro para a pessoa um limite que deve ser ultrapassado. Pastor, como assim? Tem pessoas que acham que não podem vencer, mas a sua vitória mostra para o outro que o limite que ele traçou para não poder passar na vitória pode ser ultrapassado, porque a sua vitória, o seu milagre, o seu testemunho mostra, você pode ultrapassar esse limite que você construiu na sua cabeça. Eu quero ouvir um aleluia. Então é muito mais do que só falar o que não se pode, é falar o que se pode também. Por vezes nós focamos muito só no que não se pode, o que não se faz, o que não se deve, mas e o que se pode? E o que se deve? E o que eu posso caminhar? E o que eu posso construir? Quando você vai olhar para a Bíblia, você vê padrões interessantes. Foi aí que na conversa com a Bia aquilo me chamou a atenção, porque ela naturalmente, silenciosamente, sem intenção, conseguiu em 3 anos impactar uma vida. E uma vida tem muito valor no céu, meu irmão. Muito valor, é uma festa. Aí eu me perguntei, quantas pessoas que foram assim impactadas
por nossas vidas ao longo dos anos todos, só que só não vieram para contar, porque a maioria não conta. Sim ou não? Vive testemunho caladinho, é impactado caladinho, o orgulho não deixa falar, a minoria vem em conta. Então, eu fui procurar na Bíblia e eu fiquei assustado com o padrão dos 3 anos, porque eu vejo que Jesus investiu o quê? Fala assim, 3 anos. 3 anos andando com os seus discípulos. Queridos, se você lê a Bíblia 8 horas por dia, porque Jesus ele não tinha classes de 1 hora por dia com os apóstolos. Ele vivia com os apóstolos todos os dias. Por quê? Fala assim, 3 anos. Então, ou seja, a Bíblia que nós conhecemos, que é a Torá que eles conheciam, porque eles não tinham ainda o Evangelho. Nós temos o Evangelho escrito, eles não tinham o Evangelho. Eles iriam escrever os Evangelhos que nós lemos hoje. Eles tinham a metade do livro que nós temos para trabalhar, e tinha Jesus para conversar com eles. Então, eles tinham isso aqui. Então, se eu leio a Bíblia em 1 ano, então eu leio a Torá no mínimo em 6 meses, certo? Só que se eu faço isso todos os dias, eu leio isso em 1 semana. Eu trabalho isso em 1 semana. Então, repara essa chave aqui. Não é sobre você só conhecer o texto. É sobre você visualizar como uma pessoa se comporta quando conhece o texto. Os 3 anos não era sobre só conteúdo. Entende isso aqui, igreja? Os 3 anos para Jesus não era só sobre ensinar a lei ou estudar. Era para ensinar visualmente como que ele agia no seu dia a dia, cheio do poder de Deus e cheio da palavra de Deus. Eram 3 anos de experiência, de visualização. Cristianismo se constrói com visualização. Quem pode dizer amém? Não é só erudição, não é só pregação. As pessoas que estão ao meu lado, ao nosso lado, há mais de 15 anos, não estão porque ouvem o que nós falamos, eles esquecem o que eu prego. Ninguém volta porque ouviu uma boa pregação, ele volta porque viu autoridade, viu testemunho, viu esperança, viu um balizamento que inspira, um balizamento que ensina até quando erra, ensina. A Bíblia nos ensina com quem acertou e com quem errou, sim ou não? Você aprende com Davi vencendo Golias, mas também aprende com Davi pecando com Getseba. Você aprende dos 2 jeitos, porque ele soube agir quando pecou. Ele soube para onde ir quando estava errado. E também soube o que fazer quando foi desafiado por um gigante. Então, as pessoas nos acompanham porque elas veem em nós uma esperança, um testemunho. Jesus ele andou com os apóstolos 3 anos, não só para levar conteúdo teórico, mas para levar um padrão comportamental. Quem pode dar um aleluia aí e um aplauso bem forte ao Senhor por isso? Então, discipulado é relacionamento. A Bíblia está cheia disso. O apóstolo Paulo não fez parte desses 3 anos. Ele veio depois, ele é um apóstolo tardio, como falam as Escrituras. Mas fala a Bíblia, se você falar em Gálatas 1, do 17 ao 18, Paulo ele se isola, ele vai para a Arábia, e fica 3 anos na Arábia, 3 anos também, orando e recebendo revelações de Jesus Cristo. Ele passa a ter, de forma tardia, isolada, o que os apóstolos tiveram com Jesus em 3 anos de ministério. E ele recebe as revelações. Quando ele vai quando ele vai encontrar Pedro, depois dos 3 anos, ele não encontra Pedro, encontra só Tiago, o irmão de Jesus, e ali ele começa o seu ministério, depois de ser rejeitado pelos primeiros cristãos, após a sua conversão. Então, Paulo passou duras penas, até vir a ser o apóstolo Paulo que a gente conhece. Ele não foi aceito pela igreja, todo mundo tinha medo dele, ele matou, ele perseguiu, ele era uma ameaça para a igreja. E esses 3 anos construiu o apóstolo Paulo por dentro e deu a base desse homem poderoso que nós conhecemos hoje e que é a maior referência devido aos seus ensinamentos para a igreja.
Então, 3 anos foram necessários de relacionamento com Jesus, não apenas de ouvir de texto. Então, repara, igreja, o que te falta às vezes é só um pouco de relacionamento, de experiência com o Senhor. A letra é show, mas é a letra na prática, é a letra na renúncia, é a letra debaixo da unção de Deus que vai fazer você explodir no mundo espiritual em nome de Jesus. Esse é o convite, esse é o desafio. A pergunta é, nós temos sido nuvens ou temos sido tempestades? É uma decisão, é um posicionamento. Fala para o irmão assim, é uma questão de posicionamento. Você vai me jogar um raio ou vai me refrigerar? Né? Tem gente que joga raio até pelo olho. Pá! Tem gente que é assim. Ele não renuncia. Qualquer nuvem que não renuncia, ela é ofensiva. Ela tem em potencial o poder de fazer o mal. Em potencial, o ser humano é ruim. Se eu não renunciar às minhas paixões, em potencial, eu sou uma pessoa tendencialmente para o mal. Então, é preciso posicionamento, é preciso renúncia. E comecei a ver vários exemplos aqui. Né? Você abre comigo em Lucas 13, abre lá comigo, Lucas 13, versículo 7. Você vê que há uma expectativa, não só da terra, mas do céu, em relação ao tempo que Deus te planta, aonde Ele te plantou. Em Lucas 7, 13, 7, você vê a expectativa do Altíssimo, olha só. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Por que 3 anos? Porque é preciso tempo. Pergunta-chave. Qual é a pessoa ao teu lado que carece dos seus próximos 3 anos? Isso é poderoso, porque isso nos estica, em termos de cristãos, para o futuro. Não é sobre evangelizar uma vez, é sobre quem eu vou ser nos próximos 3 anos. Ou quem eu tenho sido de 3 anos para cá. Então tem alguém que está começando a olhar para você, e só daqui a 3 anos ela vai começar a torcer o braço. Tem alguém que já está te observando há muito tempo, esperando você cair, você perder a sua fé, você vacilar, para justificar a falta de fé dela, ou a falta de renúncia que ela quer efetuar. Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Alguns têm os próximos 3 anos para poder impactar. Não, comecei agora a minha vida. Outros já estão no processo. Tem alguém te olhando, não desista de renunciar. Quem pode dizer amém? Tem alguém te olhando, não desista de ter fé, de ser uma pessoa melhor. Tem alguém te olhando. Fala para o teu irmão aí, tem alguém te olhando. Sempre haverá um olhar em cima de você. Não importa se você é adolescente, adulto, pastor ou ovelha, vai sempre existir alguém olhando para a sua vida. Que ele encontre em você uma nuvem de refrigério, uma nuvem de brisa suave, de chuva temporã, que protege, que venha irrigar, e não que venha ofender. Falei com uma pessoa há pouco tempo, essa semana passada, está há 1 ano convertido, e está vivendo aquele amor intenso do Evangelho. Eu falei, meu Deus, que delícia, que bom ver alguém com essa intensidade. E ele me contando como é que as pessoas que passam por problemas começam a procurá-lo agora com apenas 1 ano de crente. Porque o amor dele por Jesus mostra que nele há uma esperança para alguma coisa. E quando o calo aperta, as pessoas vão procurar quem tem refrigério para entregar. Quando o calo aperta, ela lembra do irmão da igreja, é do pastor que ela criticava, é do fulano lá longe que ela não queria falar mais porque ele era crente. É desse crente que ela lembra para poder pedir uma oração. Quem pode dar um amém aí? Você é essa pessoa que alguém vai lembrar
quando o calo apertar. E você vai ser refrigério, você vai ser boca de bênção, você vai ser profeta sobre essas vidas e vai levar a palavra de Deus. Quando o dia ruim chegar, você vai brilhar com essa pessoa e vai levar a esperança para onde só existe desesperança e morte, em nome de Jesus. Você recebe isso aqui? Fala assim: eu recebo em nome de Jesus. E dê um aplauso, festeje isso. Não se admire, porque tem alguém te observando, e vai chegar o tempo que ela vai chegar até você. Ah, pastor, eu estou há tantos anos persistindo, e ninguém tem chegado. Então lança a semente, que a terra está pronta, em nome de Jesus. Você vai colher, você vai pescar, você vai ter a vitória, porque Deus trabalha assim. Quando você vai lá para Atos 20, 18, e também o 31, vamos ler o 18, Paulo, mais uma vez, ele fala sobre isso, né? Atos 18 fala o seguinte: e tendo eles chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Fala assim comigo: vós bem sabeis o modo que tenho me comportado. Fala assim: comportado. Paulo não invoca o que ele ensinou nas igrejas, ele não invoca a teoria, ele invoca: vós bem sabeis como eu me tenho comportado no meio de vós, desde que cheguei, desde o primeiro dia que cheguei na Ásia. Para você entender, Paulo está aqui em Mileto. Eu estive em Mileto, gente, ano passado. Um lugar emocionante, o porto de Mileto. Porque Paulo foi expulso de Éfeso, para não ser linchado. Haviam 30 mil pessoas no estádio, 30 mil pessoas no estádio, gritando Diana dos Efésios, protestando contra a fé cristã que crescia exponencialmente em Éfeso. Paulo, ele é convidado pelos seus próprios amigos a sair da cidade, para ele não ser morto. E Paulo vê que o tempo fecha, ele vai para Mileto, que é 50 quilômetros de Éfeso, e chama os presbíteros da igreja para despedir deles. E ele fala: diante de mim esperam cadeias e tribulações. Ele sabia o que queria passar. E ali ele fala para esses presbíteros como que eles deveriam se comportar após a sua partida. Repara, o último grande ensino está sendo dado nessa hora. Ele está indo para uma missão que ele sabe que espera a ele cadeias e o quê? Tribulações. Ele está mostrando naquela hora mais um comportamento de que as dificuldades não podem interromper a missão de Deus para a sua vida. A história mostra que esses presbíteros, que nós não sabemos o nome deles, fizeram com excelência o trabalho em Éfeso, porque após Paulo ir para a sua missão, eles ficam e continua crescendo a igreja. Ela não para de crescer, ela não para, ela continua sendo próspera, porque houveram pessoas que por 3 anos também, Paulo, isso está no 28, se você falar, abrir no 28, um pouquinho atrás, abre lá para você ler. Atos 20, 31. Ele fala: 3 anos sem cessar eu orei, eu gemi, eu chorei por vocês aqui em Éfeso. Que padrão é esse, gente? Alguém precisa dos teus próximos 3 anos. Foi muito fraco esse amém. Vou dar mais uma chance, porque alguém precisa de verdade. Alguém precisa de você, do seu comportamento, do seu crescimento, da sua fé nos próximos 3 anos. Cristianismo é sobre uma maratona, não é só um sprint, não é uma corridinha, ela é uma maratona. Tem alguém olhando para mim, para você. Tem alguém olhando para nós. Às vezes a nossa missão é só resistir, é só esperar, é só continuar de pé. Fala para o irmão assim: quando faltar motivação, pelo menos continue de pé. Continue de pé. Porque há situações na vida que a gente perde o norte, meu irmão.
a gente perde o chão, a gente perde a vontade, a gente perde o sentido. As tempestades, são pessoas raivosas, que vêm como um raio para tirar a sua paz. Elas querem que você desista. Permaneça de pé, porque o seu testemunho, você ficar de pé é uma lição. Você está ancorando alguém que está olhando em você e você não sabe que ela está te olhando. E atualmente, com rede social, tem mais pessoas ainda te olhando como nunca houve na história. Hoje em dia, a rede social é um púlpito, gente. É um púlpito. Eu detesto o Instagram. Tenho por quê? Só para postar os meus cortes. Só para isso, porque eu detesto ficar lá. É um roubo de energia, é um roubo de tempo. Mas hoje em dia é um púlpito, as pessoas estão lá, não dá para negar. Então o que eu faço, o que eu posto, o que eu gosto, como eu treino o meu algoritmo, testemunha contra ou a meu favor. Eu fico imaginando, só imaginando, se algum dia o Mark Zuckerberg começar a expor como que o algoritmo lê alguns cristãos. Porque ele tem esse poder, tá? É só fazer a lista de Schindler. Vamos listar, quem é cristão? Tá, então vamos expor o que ele vê na internet. O que ele pede para o algoritmo entregar para ele. Qual o conteúdo nós estamos entregando para ele. Vocês vão ter grandes surpresas. Horríveis surpresas. Porque você está entregando para o mundo o seu apetite carnal. Ninguém vê, mas o Zuckerberg sabe quem é você. É só ele puxar um filtro. É só ele puxar uma lista. Ele desmascara uma igreja. E não duvide que isso aconteça, tá? Porque o mundo é sobre poder. O mundo, ele briga contra o poder da igreja. Por que você acha que o poder da igreja assusta o mundo? Em especial o cristianismo, que é uma religião que não ofende, que não procura revolução, que não fomenta a guerra. Ela fala de amor, ela fala de perdão, ela fala de tolerância, ela fala de paciência, ela fala de espera. Que lei tem contra isso? Por que há tanto ódio do cristianismo? Porque essas coisas desmontam o poder que o medo tem sobre uma pessoa. Você desarma o poder do medo. Você desarma o apetite ao sistema. Você desarma a forma do consumo comercial lá fora. Então isso vai contra o comércio local, vai contra a política local. O amor, o perdão, é uma coisa lógica. Então tudo que puder ser usado para desarmar a igreja vai ser usado. Nós é que temos o poder de dar ou não essas armas para o inimigo, não é? Então decida ser nuvem. Quem pode dizer amém aí? Seja nuvem. E Paulo chama aqui e dá esse padrão. Olha, eu tive 3 anos. Olha para como eu me comportei. Não só para como para o que eu ensinei vocês. Olha para como eu tenho me comportado. Como eu tenho ficado forte. Pula lá para Samuel, primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, 16, 18. Isso é um padrão antigo. Quando você vê que Saul está atormentado, está endemoniado, ele perdeu o propósito. Alguém chega e fala assim: Saul, conheço uma pessoa. Como assim? Eu sei alguém que pode te ajudar. E olha só a narrativa. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, que é valente, é animoso, é homem de guerra, sisudo em palavras, de boa presença, e o Senhor é com ele. Ele dispara 7 grandes elogios, 7 grandes características sobre um homem, um moço, lá no palácio. Fala sobre Davi lá na roça, porque tinha uma vida
que testificava a seu favor. E repara, vamos combinar, não é fácil você construir essa reputação, sim ou não? E não se constrói da noite para o dia. É preciso, às vezes, muito mais do que 3 anos. É um compromisso pleno com a convicção plena interior da unção que Deus colocou sobre a vida dele. Essa construção não é porque não tinha jornal, não tinha revista, não tinha rede social, tinha as pessoas, as poucas pessoas que conviviam com ele. E com o outro, até que um dia o testemunho dele, ele foi crescendo tanto como nuvem, que o testemunho dele fez sombra no palácio. Quem pode dar aleluia aí? Fala assim, o meu testemunho vai crescer tanto, que vai chegar em palácios, e vão me procurar para abençoar, para pregar, para libertar e anunciar o evangelho que me salvou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui você vê que é possível isso. Davi cresce tanto na sua reputação, que a imagem dele, que a sombra que ele desenvolve, cobre o palácio e refrigera Saul cada vez que ele tocava a harpa, meu irmão. Esse é o papel da igreja. Que alguém olhe para você, enxerga os defeitos, sim, mas as suas qualidades vão superar, vão abafar, vão tornar pequenininho o seu defeito perto das qualidades. E as pessoas vão querer estar perto de você em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então Deus é um Deus de poder, é um Deus que pode fazer o impossível. Então se posicione. Isso é posicionamento. O mesmo Davi que eu mencionei agora, ele fala uma frase em Salmos, se não me engano, que é o seguinte, é uma oração, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, restaura em mim um espírito inabalável. Porque esse homem caiu, ele tinha que se reconstruir para continuar sendo essa nuvem de bênção, de refrigério, e ele solta uma oração de desespero, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando ele usa a palavra cria em mim, ele usa a palavra hebraica, que é uma palavra que é usada na criação do universo. Não é cria em mim de faça existir, não. Use o poder que o Senhor criou todo o universo para construir um coração que eu preciso, porque o que eu tenho não serve. Usa o poder das tuas mãos para fabricar algo impossível, para construir em mim um coração que eu preciso para te servir. E restaura em mim um espírito inabalável. Posicionamento. Entendeu os seus limites, entendeu as suas fraquezas, admitiu os seus problemas e orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, restaura em mim um espírito inabalável. Fala isso comigo, fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, restaura em mim um espírito inabalável, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Seja nuvem, não seja tempestade. Se posicione. Grande nuvem quer dizer que o seu testemunho soma com o do outro, soma com o do outro, soma com o do outro. Foi o que Paulo fez. Paulo listou uma lista enorme de profetas, patriarcas e milagres no capítulo 11 para anunciar o segredo do capítulo 12. Hoje eu te digo que igual Paulo e a primeira igreja se inspirou nesses patriarcas, a primeira igreja é para nós hoje inspiração, sim ou não? Nós olhamos para a primeira igreja e nós somos inspirados. Mas hoje, agora é a nossa vez. É a vez dessa igreja ser refrigério e inspiração para aqueles que estão lá fora, em nome de Jesus. Você recebe isso aí? Então celebra, meu irmão. Celebra isso aí. Alguém precisa dos teus próximos 3 anos. Quero te fazer você sair daqui olhando para o futuro. Você faz parte da missão do Senhor para o futuro da igreja. Os teus filhos precisam de você nos próximos 3 anos. Quem pode dar um aleluia aí? Não é fácil ser pai e ser mãe, não tem cartilha pronta, não. É difícil.
mas eles estão olhando para você. Eles estão olhando para você como casamento, e no individual, como você age na igreja e age em casa. Eles estão sempre atentos e absorvendo. Porque um dia isso vai pesar ou vai inspirar? Vai pesar quando eles começarem a romper, a cruzar limites que não podem romper. Cruzar, aí vai pesar. Quando eles tiverem que ir e não têm coragem, eles vão se inspirar. Porque vão dizer, os meus pais conseguiram, os meus pais fizeram, o meu pai fez, a minha mãe era, o meu pai era. Então eles vão ser esticados pelo testemunho ou pesados pelo mesmo testemunho. Eles vão refrear quando não pode ir, porque vai ver um testemunho que vai travar. Ou vão ser esticados para romper limites que eles não querem romper. Nós somos guiados pela fé, sim ou não? Hebreus fala sobre fé o tempo todo. Não esqueça que o seu filho, o seu discípulo, eles são pessoas que têm também fé. Eles têm fé neles e têm fé em você. Eu aprendi isso. Por isso que fala que quem tem muitos filhos prospera. Quem já viu isso? Quanto mais filhos você tem, mais próspero você é. É uma matemática ilógica. Porque quanto mais filho eu tenho o quê? Mais despesa, mais problema, mais tribulação, mais menino para ir para educar, mais malcriação para aturar, mais viagem para fazer, mais presentes para dar. Tem tudo mais. Mas fala-se que quem tem mais filhos, mais prospera. E pior que é verdade. Você vai olhar as famílias numerosas, como o caso dos meus pais, que tinha 12, 13 irmãos, uns têm 17, parece coelho, tem 17 filhos, e não faltou nada, e é próspero. Não é? E você vê pessoas que têm discípulos, né? No nosso caso a gente tem 2 filhos, nós temos vários discípulos, e eu aprendi que a fé que Deus dá para eles sobre nós impacta a nossa vida. Porque você esquece que eles são seres humanos inteiros na mão de Deus. Seres humanos inteiros com o propósito de Deus também na vida deles. E você é o canal de bênção que vai alcançar o sonho, a fé que está neles. O seu padrão de comportamento condiciona se eles têm fé ou não. E a sua prosperidade está também ligada à fé deles e ao sonho deles na sua vida. Estamos seguindo aí? Eu compliquei muito. Como ele te vê, como as pessoas te veem, como as pessoas viam Davi, também eram pessoas que moviam o mundo espiritual a favor de Davi, a favor de Paulo. Então, o seu filho, a sua filha, os seus discípulos têm o poder de mover o mundo espiritual quando eles te veem com nobreza, quando eles te veem como homens de Deus, quando eles te veem prósperos, quando eles te veem com autoridade, como fonte para eles. Deus vai abençoar eles de tal modo para que essa bênção alcance a expectativa de quem ele pôs ao seu lado. Então, o seu testemunho, ele está edificando você mesmo e as pessoas que estão ao seu redor. O maior problema que nós temos hoje na igreja é lidar com o mau testemunho. As pessoas não querem vir para a igreja, não é porque Jesus não é bom, é porque elas têm receio do que vão encontrar aqui dentro da igreja. Sempre que eu converso com alguém, a motivação para não vir ou para não permanecer são as pessoas, não é o que nós ensinamos. E nós temos que orar e nos posicionarmos para que isso mude em nome de Jesus. Quem pode dizer amém mais forte? Então entenda isso com todo o seu coração. Deus, ele tem essa expectativa. E são várias situações que você vê aqui, de testemunhos onde foi preciso 3 anos para que algo acontecesse. Vai lá em 2 Crônicas 17, 7. Josafá faz algo fantástico. Não sei se vocês conhecem a história, mas eu vou ler só aqui um pedacinho e vou te contar o que aconteceu. No 3º ano do seu reinado, enviou ele aos seus príncipes Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael, acho que é isso aí? Não, isso mesmo. Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Olha só, depois do 3º ano, é coincidência? Não é. O rei Josafá, ele entra, ele assume, e começa a ler, ele descobre a lei, ele descobre a palavra, e começa a ler,
aquilo cresce dentro dele de tal maneira que vai mudando o seu caráter, vai mudando a sua forma de pensar, vai mudando o seu coração frio, a relação que ele tem. No terceiro ano, terceiro ano, ele está no ápice da revelação do Senhor. Ele fala: o meu povo precisa conhecer essa palavra. Está dentro dele isso. Começa a explodir. O nosso mal é que nós não dedicamos tempo suficiente de relacionamento com a palavra dentro de nós. Latente, forte, poderosa. Eu leio 1 ano, leio 2 anos, leio 3 anos, eu vou saboreando aquela Bíblia, vou saboreando a revelação, vou saboreando, aquilo vai crescendo, e conforme o poder que eu tenho, eu posso anunciar. Ele era rei, ele pensou: poxa, eu sou rei, a palavra é boa, estava escondida, então vamos anunciar, ensinem na cidade de Judá a palavra do Senhor. E foi um tempo de grande crescimento em Israel, porque a palavra passou aí para cada casa, para cada família, porque alguém deixou aquela palavra crescer dentro dela, 3 anos seguidos. Uma cidade inteira foi impactada. Olha para cá. Alguém ao seu lado precisa dos teus próximos 3 anos. Quem pode dizer amém? Quem alinha comigo aí? Mais 3 anos de você fazer aqui um reset. Eu estava meio parado, eu vou fazer um reset. Eu vou 3 anos de intensidade, 3 anos de palavra, 3 anos de estudo, oração, 3 anos de testemunho, de posicionamento, 3 anos que eu vou ser nuvem, eu não vou ser tempestade, em nome de Jesus, amém? Tem alguém ao teu lado precisando dos seus próximos 3 anos. 3 anos. 3 anos. Não subestime o poder de um testemunho, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, amém? São vários exemplos que eu tenho aqui para dar para vocês. Vou dar aqui o último, que está em Daniel, capítulo 1, versículo 5. Havia um plano do sistema para destruir Israel e a sua identidade. Você vê aqui em Daniel 1,5, o plano de Nabucodonosor para esses jovens sábios que ele selecionou. Ele fala o seguinte: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Repara, igual o céu precisa do seu tempo para te mudar, o inferno tenta roubar o seu tempo pelo mesmo propósito. Entendeu? Por isso que é preciso o quê? Posicionamento. Porque há uma briga pelo seu tempo, há uma briga pelo seu pensamento, há uma briga porque ocupa a sua mente constantemente, 24 horas por dia. Há uma batalha espiritual para roubar a sua identidade, roubar os seus hábitos. Repara, o Daniel entrou lá. Primeiro passo que teve o imperador: muda o nome deles, interfere na identidade deles, que eles esqueçam o nome deles. Daniel quer dizer o quê? Juiz de Deus. Que ele esqueça que o nome dele tem um propósito, que ele esqueça que o nome dele tem um significado. Vai chamar, como é que chamava? Beltesazar. Fez o mesmo com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. Ele tentou interferir no significado da sua identidade, meu irmão. O inferno, o mundo, o sistema está travando nesse momento essa batalha. Um culto desse é uma batalha espiritual, porque é uma briga de eu conseguir a atenção da sua mente, para que você possa se atrair para ocupar mais tempo a sua mente com as coisas de Deus do que com as coisas do mundo. Nós estamos diante de uma batalha espiritual. Por isso que o desafio do comunicador é conseguir a sua atenção, conseguir que você consiga considerar o que ele está falando. Por isso que a gente faz aqui careta, faz nuvenzinha, faz raio, porque é para você olhar para cá, para ganhar a sua atenção. Recorremos a didáticas, a imagens, a tudo que podemos fazer, porque há uma batalha espiritual para distrair você da sua identidade, do seu propósito, do que Deus quer na sua vida.
Há uma batalha constante. Quando você se posiciona, você nos ajuda a batalhar com você essa guerra. Quando Jesus está no deserto, e o diabo aparece para ele, ali está uma batalha espiritual, onde você vê que o diabo tenta usar a palavra para entrar na mente de Jesus com outro propósito. Ele usa a Bíblia para desconstruir. Quem escreveu a Bíblia? Quem prega a Bíblia? Se você pensar bem, se você for olhar as regras de homilética, o diabo, ele faz uma pregação linda. Ele usa versículos bíblicos para Jesus. Ele constrói uma narrativa bem estruturada para convencer Jesus, por exemplo, a saltar da montanha. Porque fala a palavra: darão ordens aos teus anjos ao teu respeito. Está na Bíblia isso, não está? Então pula. Ele construiu uma pregação, ele construiu um princípio para motivar Jesus a pular. Aí Jesus fala assim: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele desconstrói uma manipulação bíblica com a Bíblia. Queridos, isso acontece hoje. Nós somos, às vezes, manipulados, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, porque é uma guerra. Então, como é que Daniel venceu essa guerra? Ele ficou ali também, vários anos, focados em quem ele era, na sua identidade e no que alimentava ele. Eu não vou me alimentar com o que o rei se alimenta. O rei fala que é melhor, a minha convicção fala que o que é melhor é outro alimento, então eu vou me manter nesse alimento aqui. E fala a Bíblia que eles tiveram 10 vezes mais resultados em aparência, em sabedoria e em autoridade que os outros jovens tiveram. 10 vezes mais foi a equivalência que foi dada. Porque ele, mesmo num lugar onde havia um propósito de desconstruir eles em 3 anos, eles se solidificaram num ambiente que a intenção era desconstruí-los. O mundo de hoje, ele quer te desconstruir, como homem, como mulher, como família. Há uma missão de desconstrução de identidade. Só se nós ficarmos firmes nas convicções da palavra de Deus, isso vai nos tornar mais fortes. Eu quero ouvir um amém. Você pode sair mais forte do que nunca nessa guerra. Então, somente faça como Daniel. Não esqueça que se chame Daniel. Não aceite se alimentar daquilo que o mundo oferece. Se alimente daquilo que Deus diz para você que é bom alimento, que te é suficiente, e Deus vai guardar o seu coração. E quando lá fora alguém quiser uma solução, não vão achar nos outros, mas vai achar em você. Daniel é uma sumidade. Daniel, ele não operou milagre, mas ele conseguiu o prodígio de viver quase todos os governos. Passavam os imperadores, passavam os Nabucodonosores, e ele permanecia lá. Morria um e vinha outro, e ele continuava influente no governo, com voz ativa. Aos 80 anos de idade, já cansado, mudaram a lei para poder, mais uma vez, dar nele uma rasteira. Quem orar ao seu Deus vai ser jogado aonde? Na cova do leão. 80 anos de idade. Ele não negocia. Ele não move o pé. Ele não perde o seu hábito. Ele se entrega mais uma vez, ao ponto do rei que foi enganado orar: Senhor, salva, porque ele não podia ir contra o decreto. Ele levou o rei a orar contra um decreto que o próprio rei fez. E Deus fecha a boca do leão, meu irmão. Ele fecha a boca do leão. Vale a pena você construir uma vida firmada no propósito do Senhor. Vale a pena. Vale a pena. Tem alguém que carece dos teus próximos 3 anos.
Eu quero encerrar o culto, mas eu quero que você saia daqui com isso, saia daqui com a missão, de que Deus, Ele te chamou para impactar. Às vezes você pode pensar assim, pastor, eu não consigo, ninguém vem para a igreja, eu convido, ninguém aparece e tal. O seu testemunho está pregando. É mais poderoso ter testemunho do que só ter palavra. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala, é muito fácil carregar Jesus no peito, porque é a moda da t-shirt, né? A t-shirt é evangelho, Jesus, Salvador. É muito fácil você pôr uma t-shirt com Jesus no nome. Então, é muito fácil carregar Jesus no peito. O difícil é ter peito para carregar Jesus. Ter peito. Nós precisamos de uma igreja que tem peito. Fala assim, eu tenho peito, bate. Eu tenho peito para crer. Eu tenho um peito para anunciar minha fé. Eu não me envergonho do Evangelho. Como fala aqui Paulo. Fala assim, abre aí comigo, Romanos 1, 14 e 15. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu estou firme, não importa a consequência, não importa a ameaça. Não importa a ameaça. Seja uma nuvem para quem está ao seu lado. Voltando aqui em Esmirna, para poder encerrar, quando eu estava lá, eu conheci o testemunho de Policarpo de Esmirna. Quem conhece esse testemunho? Ninguém? Policarpo de Esmirna. Policarpo foi um dos pais da igreja do primeiro século, muito velho já, foi no segundo século da igreja, onde havia uma pressão de perseguição muito grande da igreja, e ele é condenado à morte. Eu estava lá em Esmirna, nas ruínas, e tinha um monte, que foi um monte onde ele foi atado num poste para ser queimado. E o alvo do governo não era só matar, era influenciar a igreja a desistir. Então sempre tinha um convite: renuncia ao teu Jesus, renuncia ao teu Deus, e nós vamos te libertar. Mas por que Policarpo não renunciou? Olha só qual foi a frase de Policarpo: eu tenho andado com Jesus todos estes anos, Ele nunca me abandonou, por que eu agora o vou abandonar? Ali atearam as chamas e ele morreu, incendiado. Sabe por quê? Porque ele tinha nuvens de testemunha. Sabe quem foi o pastor dele? O apóstolo João. O apóstolo João foi o pastor de Policarpo. Eu fiquei impactado, eu falei, uau! E esse cara soube a história de João sendo jogado no caldeirão, fervendo. Não morreu porque Deus não quis. Foi exilado em Pátimos. Lá ele escreveu o Apocalipse e enviou cartas para as igrejas. O apóstolo João, o pastor dele foi o apóstolo João. Como é que ele não tem nuvem? Ele sabia a história de João. Ele leu as cartas, o testemunho, a recompensa que João recebeu. Como é que ele ia desistir naquele momento? Então ele teve uma nuvem. No meio da chama e do calor, o refrigério da nuvem foi mais forte. Isso é muito doido. Fogo é ruim, não sei nem conseguir imaginar o que é morrer queimado. Fogo dói demais. Quem já queimou aqui a mão? Rapaz, é ruim de fogo, é um negócio do inferno. O inferno é fogo mesmo, porque imagina. Mas agora imagina a dor do fogo, mas o testemunho é um refrigério maior que tampa essa dor. Uau! Eu ando com Jesus há todos esses anos. Ele nunca me abandonou. Por que eu vou abandoná-lo agora? Atei o fogo.
Isso tem relatos, tá? Você pode pesquisar, tem livros que falam só sobre essa história de Policarpo. Tá? Esmirna, Ásia Antiga. Então, a nuvem que está ao teu lado te inspirou, mas você vai ser a nuvem de alguém no futuro. Você vai ser a nuvem que inspira. A sua história vai inspirar. A sua fé vai ensinar. No mínimo os seus filhos. No mínimo a sua família. No mínimo a sua família. Fique aí onde você está. Hoje é uma manhã de crescimento. É uma manhã de ensinamento. Mas também é uma manhã de posicionamento. Porque eu estou convidando você como exército para se posicionar nos próximos 3 anos. Ah, pastor, e os 3 anos que passaram? Passaram. Quem abençoou foi abençoado. Quem veio, veio. Mas tem outras pessoas para um outro ciclo teu. Mas um ciclo mais consciente, mais intencional. Fala comigo assim: eu, em nome de Jesus, serei mais intencional do que fui até aqui. Serei revelado, serei consciente, agirei com um propósito, para que a minha vida seja um instrumento para a salvação, refrigério de muitos que estão ao meu lado. Eu quero fazer parte desta tão grande nuvem de testemunhas, para que o evangelho do nosso Senhor alcance toda a criatura, e que a salvação encontre cada casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor essa manhã, e adore, e ore, e louve, e se entregue, se posicione, porque Deus está construindo em nós um coração puro, e um espírito inabalável, em nome de Jesus.